O depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na CPI da Covid, durou mais de 7 horas. Mandetta ficou no cargo de 1º de janeiro, no cargo de 1º de janeiro de 2019 até 16 de abril de 2020. O depoimento ocorreu no dia em que o país registrou 3.025 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 411.854. Bom, vamos falar sobre esses assuntos todos com o Fernando Pigato, ele que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Oi, Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, bom dia. Queria cumprimentar vocês, agradecer aí o convite e, enfim, estamos aí à disposição. Muito bem, Fernando, a gente vai falar primeiro sobre a cloroquina, né? O Mandetta revelou, né, durante que estava numa reunião com ministros e médicos lá no Palácio do Planalto, viu sobre a mesa ali um papel não timbrado, um decreto presidencial que sugeria a mudança de bula da cloroquina pela Anvisa. A ideia é colocar na bula a indicação da cloroquina para a Covid-19. Inclusive, o próprio presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, não concordou. Você acha que seria importante descobrir quem fez essa proposta? Isso é gravíssimo, não é, Fernando? Primeiro, é importante dizer que essa insistência, né, do presidente da República, né, com esse e outros remédios, né, principalmente este remédio, é algo, sim, que desperta suspeita desde o início, né, da pandemia. Algo assim que precisa ser investigado mais a fundo, inclusive quais os interesses que existem por trás, né, o porquê das ordens para a fabricação de um medicamento que não tem comprovação científica para uso, né, a Covid-19 e que teve, enfim, inclusive em laboratórios do próprio Exército Brasileiro, né, ordem para fabricar, para aumentar a produção, a própria estratégia de distribuição, o incentivo ao uso. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, né? Então, inclusive, é um dia interessante da gente tratar sobre isso, porque, para além, né, de todas as questões que podem envolver algum problema mais sério, além, né, do que a gente está vendo do ponto de vista ético e, inclusive, possível, inclusive, crime, né, de alguma outra forma de estratégia, vamos dizer assim, para que esse medicamento fosse propagado, os efeitos colaterais que causam nas pessoas, que também hoje já se tem comprovação, quer dizer, não se tem a comprovação do benefício, mas se tem a comprovação dos efeitos colaterais. E como foi sempre reafirmado por quem estuda, pesquisa, né? Inclusive nós temos a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que existe no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, que todas as pesquisas, né, que se desenvolvem, mais de 800 pesquisas em todo o Brasil, o que mais se quer é que se tenha algum tipo de medicamento. Hoje o que se tem é a vacina. Mas, para além disso, né, é importante dizer que as pessoas criam uma falsa sensação de que existe um remédio e que, portanto, né, se tu pega uma gripezinha, tu toma, né, qualquer remedinho para a gripe e passa, corta o efeito, vamos assim, né, da gripe, e tu segue trabalhando. Isso é que nem dá uma dor de cabeça, né, dá uma dorzinha de cabeça ali, pode ser um problema que for, mas dá uma dorzinha de cabeça, tu vai ali, toma também um remedinho para dor de cabeça e segue em frente, toca a vida. Então, quer dizer, cria, inclusive, uma falsa sensação e as pessoas, né, acabam também não se cuidando. Então, várias questões que envolvem essa questão do uso irracional de medicamentos incentivado pelo presidente da República e seus seguidores. Exato, como o próprio Mandetta disse, né, o kit ilusão, né? Agora vamos falar da campanha, né? O Mandetta também estava planejando fazer uma campanha de saúde nesse sentido mais educativo. Parece que o Bolsonaro, né? Parece não, o Bolsonaro não quis, né? Na época, o então ministro das Comunicações, o Fábio Weingarten, disse que o Planalto planejava uma campanha mais assim ufanista.
disse que se tivesse uma campanha educativa, né, o Mandetta disse que se tivesse uma campanha educativa com o Zé Gotinha, com atletas, com artistas, a segunda onda da Covid seria bem menor. De fato, uma campanha ajudaria muito a conter essa pandemia, e como é que você viu também esse fato, né, do próprio governo estancar aí uma campanha educativa? Primeiro é importante dizer que nós, desde o início, né, antes de chegar a pandemia no país, em janeiro de 2020, nós nos reunimos com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a doutora Socorro Gross, representante da OPA, estava uma reunião da mesa diretora do Conselho em Brasília, e a nossa reunião de fevereiro, a última reunião presencial que tivemos, ordinária, foi em fevereiro do ano passado. A pauta prioritária foi o enfrentamento da epidemia que chegaria ao Brasil. E de lá para cá, a gente tem emitido muitas opiniões, e entre elas, lá no início, a necessidade de uma campanha, né? Além de uma campanha educativa, né? Outros tipos de campanha que eram importantes para que a população tivesse a consciência da gravidade, né, daquele momento. Mas eu gostaria também de abordar aqui algumas questões que dizem respeito à irresponsabilidade do ex-ministro que esteve lá ontem, né? Porque em nenhum momento foi avaliado, né, que o SUS, que é o SUS que salva vidas, que é o SUS que ele botou o colete, inclusive, ele foi um dos que destruiu esse sistema único de saúde. É certo, e a gente tem essa avaliação, e não é de hoje, que o SUS sempre foi subfinanciado. Nunca teve um financiamento adequado e suficiente para aquilo que foi preconizado na 8ª Conferência Nacional, lá em 86, que está na Constituição e nas demais leis, né, que originaram. Mas, depois de 2016, do golpe que aconteceu no nosso país, inclusive da aprovação da Emenda Constitucional 95, que o senhor Mandetta era deputado federal na época e ajudou a aprovar, e todas as demais medidas de reformas trabalhistas, da Previdência e outras, né, inclusive quando ele assumiu o Ministério da Saúde, as ações que ele fez à frente do Ministério ajudaram a fragilizar o Sistema Único de Saúde. Podia citar aqui vários exemplos, mas queria só dar um. Por exemplo, ele colocou uma portaria, né, editou uma portaria 2979, né, que criava um outro programa alternativo ao Mais Médicos. Ele expulsou os médicos cubanos do país. Imagina a quantidade de médicos cubanos e a qualidade do atendimento destes médicos. Se o programa Mais Médicos não tivesse sido interrompido, fragilizado, aliás, que eles tiveram que se socorrer quando começou a pandemia, com certeza o SUS estaria ainda mais preparado para enfrentar essas adversidades. E ele fragilizou, justamente com a portaria 2979, o financiamento da atenção básica, que é a porta de entrada das pessoas nos territórios. A sanha privatista e neoliberal está nas entranhas do ex-ministro Mandetta. Então, ele não é nenhum anjo. Então, é importante também a gente fazer essa recapitulação, porque, às vezes, quando a gente ouve ele falar, parece que sempre foi um ardoroso defensor e construtor do SUS. Não. Ele, inclusive, não queria que nós realizássemos a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Trabalhou para que não saísse. Cortou 30% do orçamento da conferência. E fez a conferência porque a pressão de baixo para cima era muito grande. Todos os estados tinham realizado conferências estaduais, nós tínhamos mais de 4.200 conferências municipais acontecendo, mas ele foi para a conferência e ele não suportou uma vaia na conferência e disse que parecia que estava numa turma de 6ª série. Uma pessoa que uma ou duas vezes nós tivemos a oportunidade de conversar e nunca respeitou o Conselho. Aliás, a primeira e única vez que ele foi numa reunião do Conselho, no início do seu mandato, foi para dizer, agora eu estava vendo aqui o representante da PIB falar, foi para falar das comunidades indígenas, de levantar acusações contra as comunidades indígenas. Aliás, desestruturou a CESAI. Então, quer dizer, não dá para a gente achar que ele agora é um herói do Sistema Único de Saúde. Ele, obviamente, teve um ponto, né, de divergência e que fez com que ele saísse do Ministério da Saúde. Mas ele é conivente com todo o processo de destruição do SUS e que, se não fosse essa destruição do SUS, com certeza, o próprio enfrentamento da pandemia seria outro. Agora, Fernando, você acha que ele se arrependeu porque ele estava usando colete, ele estava falando sempre da valorização do SUS? Você acha que teve aí
a pandemia trouxe essas informações, né, que você está falando, da importância do SUS. Você acha que ele se arrependeu? Ele conhece o Sistema Único de Saúde. Tanto que ele conhece o Sistema Único de Saúde, né, que as ligações que ele tem com a área empresarial da saúde fazem com que ele acredite que parte desse sistema tem que ser entregue para a iniciativa privada. Ele participou de um governo ultra neoliberal por identidade, por relação, por concordar com o que estava lá no programa que ele ajudou a construir. Ele não foi candidato à reeleição de deputado federal, não porque ele estava cansado, não. Ele se dedicou única e exclusivamente para eleger Jair Messias Bolsonaro presidente da República, porque concorda com os métodos e ele conhecia esse presidente que está aí. Ele foi deputado federal. Ele foi deputado federal junto com o Bolsonaro. Então não dá para a gente achar agora, de uma hora para outra, que ele virou herói. Ele conhece o SUS. E ele, obviamente, que conhecendo o SUS, mesmo que conhecendo o SUS e sabendo que tinha que entregar parte desse SUS, o filé mignon do SUS, para a iniciativa privada, ele sabia da força que o SUS teria, que seria a única forma de enfrentar uma pandemia. Por isso que ele passou, obviamente, a vestir o colete do SUS. Por quê? Porque não tinha outra forma de nós enfrentarmos esta pandemia a não ser valorizando o que nós temos como a pedra preciosa que o mundo inteiro elogia, que o mundo inteiro reconhece, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, obviamente, que ele não tinha outra estratégia, a não ser defender a ciência, a não ser defender o SUS, a não ser fazer, obviamente, o que tinha que ser feito. Aí, obviamente, até, né, do ponto de vista dele como médico, se ele não fizesse isso, o próprio diploma dele teria que rasgar. Né? Mas eu, como agente político e ministro da Saúde, ele fez com que parte do projeto ultra neoliberal do programa de governo do presidente que está aí fosse implementado. Eu citei aqui já alguns exemplos, podia citar muitos outros, obviamente, que nós não temos tempo para isso. Mas é só pegar, né, toda a história de como que ele atuou à frente do Ministério e antes, para as pessoas entenderem quem é, né, o ex-ministro da Saúde. Certo. Agora, o Conselho Nacional de Saúde deve, inclusive, fornecer dados para a CPI. Como é que está essa questão? É importante que a gente sempre teve, né, todos os posicionamentos. Nós, em 2020, nós a cada 3 dias emitimos um posicionamento na questão da CPI. Nós tínhamos uma média de 2 atividades por dia do Conselho. E nós juntamos muito material. Aliás, eu fui testemunha, inclusive, num inquérito por suposta improbidade administrativa do ex-ministro Pazuello, que corre na Procuradoria Federal do Distrito Federal, né, da Procuradoria da República do Distrito Federal. E lá, em fevereiro, quando eu fui depor, já entregamos uma série de documentos do Conselho. Esses documentos continuam sendo juntados, porque a gente continua emitindo posicionamento. Nós, no início de março, tivemos uma reunião com senadores e senadoras, né, e assessorias no Senado para tratar da importância da instalação da CPI, e já naquele momento a CPI ainda não estava instalada, recém tinha chegado à conclusão dos nomes, né, o número suficiente de assinaturas, e nós nos posicionamos sobre a necessidade da instalação da CPI e nos colocamos à disposição, seja para municiamento de documentos, os documentos nossos são públicos, mas também existem requerimentos já apresentados, né, junto à CPI, né, pelo senador Humberto Costa, para que a gente seja chamado à CPI. Nós queremos estar lá na CPI para levar essa documentação e para prestarmos o nosso depoimento, para auxiliarmos, né, na responsabilização de quem deixou chegar propositalmente, porque essa é a nossa, o que a gente imagina, o que a gente pensa, o que a gente acredita, pelos fatos que estão aí colocados. Essa pandemia ela não chegou por acaso a mais de 400.000 vidas perdidas. Foi algo intencional que aconteceu no nosso país, desde o negacionismo, desde a negação da ciência, até outras medidas. E ontem, obviamente, que o depoimento do Mandetta ajudou a gente entender ainda mais, porque ele estava dentro, né, das reuniões que ele participou, da forma como foi tratada a pandemia, e é tratada até hoje, porque não foi no início, né? No início a gente imaginava que era uma coisa, depois a gente viu que não era bem assim, como em vários países aconteceu.
né? Pega a Inglaterra, tu vê, o primeiro-ministro da Inglaterra também tinha uma postura semelhante ao presidente do Brasil. E no momento que aconteceu lá uma série de problemas graves, né, ele para um pouquinho, pega o prefeito de Milão, a campanha, inclusive publicitária, que o governo propôs lá no início para fazer, era uma campanha, o Brasil não pode parar, que era embasada na campanha de Milão. Milão não pode parar, que depois, quando o prefeito lá reconheceu, viu aquela atrocidade que aconteceu de mortes, ele pediu desculpas à nação. Aqui no nosso Brasil, o presidente, seus seguidores, seus conselheiros, continuam insistindo na mesma tese desde o início. Portanto, eles são reiteradamente responsáveis, ou irresponsáveis, na verdade, por tudo isso que está acontecendo no nosso país, pelas mortes, pelos adoecimentos, pelo que está acontecendo, inclusive, né, das sequelas das pessoas que pegam Covid, que quem tem que tratar isso é o Sistema Único de Saúde. Agrava ainda mais a situação de um sistema desfinanciado, de um sistema que é atacado, e de um sistema que agora, novamente, tentam privatizar. Isso foi fala do atual ministro, que entrou agora, do próprio ministro da Economia, tem insistido, de não, aí a gente vai dar um voucher numa reunião que ele não sabia que estava ao vivo, a gente dá um voucher e o cara vai lá, entendeu? Do Einstein. O que é isso, gente? O que é isso? Acho que nesse ponto eu concordo com o ministro Mandetta, no que ele falou ontem, um cidadão pequeno, né? Um cidadão que ainda se reporta à época da ditadura do Pinochet, onde o que ele aprendeu lá, com tudo que aconteceu no Chile, e hoje ainda sofre as consequências, querer implantar no nosso país. Quer dizer, é algo, né, que a gente precisa, na verdade, pôr fim. Esse governo não deveria nem ter começado, na verdade. Perfeito, Fernando. A gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Tem muita coisa que eu não te perguntei aqui, a gente vai, no decorrer aí dos próximos dias, também manter contato contigo, tá bem? Estamos à disposição, muito obrigado, vamos seguir se cuidando, né? Vacina no braço, comida no prato, que é muito importante também, temos muitas pautas aí para tocar e quero aí voltar a conversar com vocês, tá bom? Forte abraços. Abraços, gostei, abraços, muito bem. Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.